Pessoal, na última aula aqui do bloco de deformação, vamos falar da deformação tridimensional geral e uma tentativa aí de começar a ligar o esforço à deformação, né? Essa parte mais complicada aí. Bom, em 3 dimensões, então, tratando agora dos eixos x, y, z, né? Todos os tipos de deformação que a gente viu para o plano, né? Esses elementos simples, puros, subsimples, super simples, né? São definidos para deformação plana, analisada em 2 dimensões. Quando a gente coloca uma terceira dimensão no jogo, a gente abre um leque, um número consideravelmente maior e muito mais complexo de modelos de deformação, né? Muitas vezes a gente fixa, né? Por exemplo, fixa aí o plano YZ e XZ como um cisalhamento puro e o cisalhamento simples acontecendo somente no plano XY, né? Quando, na verdade, isso aí pode estar acontecendo em 3D, né? Você pode estar tendo cisalhamento em várias direções e tudo mais, né? Alguns tipos de deformação coaxial em 3D, desses vários tipos de combinações que a gente pode ter, né? Uma extensão em 3D são os chamados charutos, na geometria prolata aí, né? Onde o eixo X é muito maior do que o Y, que é maior ou igual ao Z. E o achatamento, as panquecas e a geometria oblata, né? O flattening aqui, né? Cisalamento puro geral, esticando, encurtando para todos os lados. Né? O diagrama de Flynn, já chegamos a falar dele antes, né? Aquele diagrama que é muito útil aí, usando os 3 eixos da elipsoide de deformação, né? Com o logaritmo neperiano, que é a razão XY, quando ela é muito maior, né? O Y vai ser maior ou igual a Z, vai gerar os cigarros, os charutos, né? E a panqueca quando o Y quando o eixo Z é muito menor do que os outros dois. E se você vai num conglomerado deformado ou numa rocha fossilífera deformada em campo, né, vai pegar vários pontos medindo os eixos Y e Z e fazer essa análise da deformação aqui, né, para poder entender o que está acontecendo na sua rocha. Já falamos desse diagrama antes, né, é uma medida da forma da elipsoide de deformação em 3D, né, a elipticidade de cada um dos eixos aí. Geometria prolata de charuto e geometria oblata de panqueca. Juntando aqui agora, né, a gente tem aqui, combinando aqui o cisalhamento simples e cisalhamento puro de diferentes orientações. Esse diagrama tem vários livros de geologia estrutural, né? Esse aí, no caso, eu tirei do livro do Fossey, né? E aí a gente vai ter vários tipos de coisas, que desde o cisalhamento direcional puro até uma transpressão, né, quando você tem empurrão junto com um cisalhamento simples, e uma transtensão, quando você tem uma abertura de espaço, que ao mesmo tempo você está tendo cisalhamento simples, né? Então, o leque de deformações naturais possíveis é muito amplo, aí, quando você combina cisalhamento simples e puro em 3 dimensões, né? Transpressão, cisalhamento simples com compressão perpendicular ao plano de cisalhamento, nesse caso aqui você está achatando ao mesmo tempo que está fazendo a sua deformação, e o que vai acontecer é que vai ter um componente de extrusão, né? Seu corpo vai tentar tender a sair aqui, lembrando lá do modelo de Anderson, né? Esse cisalhamento aqui está no horizontal, o seu corpo vai tender a explodir na vertical, isso vai fazer mini cadeias de montanhas, não só mini, né? Pode formar até cadeias de montanhas grandes aqui com esse tipo de transpressão, né? Em várias escalas tem essas estruturas aí. E a transtensão é um cisalhamento simples com extensão perpendicular ao plano de cisalhamento, né? No caso, você vai abrir bacias, né? Bacias do tipo pull apart, muito famosas aí, né? Cisalhamento simples com componentes puros oblíquos, lesão de cisalhamento, etc, né? Aqui está um exemplo clássico aí, né? Aqui é uma figurinha mostrando como é que funciona as bacias do tipo pull apart, né? Ao mesmo tempo que a gente está tendo o cisalhamento simples, a gente está tendo um depocentro aqui, os blocos estão caindo aqui para dentro, com várias falhazinhas de transferência, etc, que a gente vai estudar lá na geologia estrutural, tá bom? Isso aqui é muito comum nas bacias aí, por exemplo, o recôncavo tucano de Jatobá tem dessas coisas, né? Bacias aí, vários falhos normais aqui formando com esse depocentro, né? É um stepzinho que você está puxando esse bloco para cá, esse para lá, abre esse espaço aqui no meio. Um lugar muito famoso que tem isso, né, é a transformante do Mar Morto, né, o Mar Morto está aqui, bem nessa região aqui, separando a placa africana da placa árabe, né, do outro lado aqui, né, bem nesse lugar. Então, nessa transformante passa aí, né, você está abrindo bacias transtensionais, no meio delas tem, por exemplo, a bacia onde se depositou o Mar Morto aí, tá bom? É uma dessas baciazinhas aí. E estruturas transpressivas são também impressionantes, né? Um desses lugares aí mais famosos que tem isso é no Gobi Altai, que está ali na Mongólia, né?
tem uma série de falhas aí passando aqui no meio. Então, esse aqui é o Dixon Cunningham, que estudou lá essa região. Essas falhazinhas, onde elas passam, elas são transpressivas, elas são resultados da porrada distante dos Himalaias lá na Índia, colidindo com o Tibete lá embaixo, né? Aqui a Mongólia já é do outro lado da China, né? E cada uma dessas falhas transcorrentes, como ela tem um componente compressivo também, ela gera essas estruturas do tipo pop-up aí, né? Essas grandes restraining bands, que chama isso também, né? E pode formar estruturas em flor, é isso que ele está mostrando aqui, ó. A gente vai estudar isso lá na geologia estrutural, tá bom? E eu uso umas figurinhas do Google aqui mostrando como é que são essas cadeiazinhas de montanha, né? Que se formam aí em cada um desses restraining bands, estruturas muito legais. Próximo passo, então, seria a gente tentar ligar o esforço à deformação. Essa é a parte mais complicada, por isso que eu coloquei esses dois camaradas aqui para a gente falar. Que a gente pode pensar de uma forma simplista, e a gente tende a fazer isso, né? Que o tipo de deformação está definido se a gente conhecer as orientações dos esforços principais, sigma 1, sigma 2, sigma 3, e aí a gente pensa de forma simplista aí, né, que o eixo máximo de encurtamento estaria paralelo ao sigma 1, né, que é o eixo máximo de esforço, em qualquer momento aí, né, desde que o esforço seja compressivo, claro, né, não seja distensivo. Em qualquer momento aí, se for distensivo é o contrário, né, o eixo máximo de estiramento vai estar paralelo ao eixo máximo de máximo de esforço distensivo. Mas não é assim que acontece sempre, né? A gente viu que a deformação incremental, deformação progressiva, ela vai gerar snapshots incrementais aí, né? Que nem mesmo o eixo máximo de estiramento finito é igual ao eixo máximo de estiramento instantâneo, né? A gente viu que eles são diferentes na aula passada, e dependendo da parte da deformação, né? Do snapshot que você tá, né? Então, as estruturas observáveis em rochas normalmente só fornecem dados sobre o tipo de deformação, né? Se é cisalhamento simples, se é cisalhamento puro, né? E você pode até tentar fazer uma matriz de deformação ali para poder detalhar essa deformação matematicamente, mas não tem ligação direta com sigma 1, sigma 2, sigma 3. A gente precisa de outras estruturas, né? Para poder fazer um conjunto de estruturas coerente, né? Desde que seja coerente, claro, para você tentar estimar onde estava o sigma 1, sigma 2, sigma 3. Essa relação simples aí, esforço e deformação que a gente está falando, né, sigma 1 paralelo ao eixo maior encurtamento, só é válido para um meio isotrópico e homogêneo, que se comporte como fluxo viscoso linear. Vamos ver o que é isso lá na reologia. Nesse caso, os ISA vão ser paralelos aos eixos de esforço principais, aí, o sigma 1, sigma 2, sigma 3. Mas nas naturezas, as rochas, né, raramente são homogêneas. Cada rocha vai ser formada por 4, 5 minerais, 3 minerais principais, mais uma porrada de mineral acessório, né? Vai ter fluido no meio da rocha, né? O fluido pode fazer ela se deformar de forma diferente, né? O fluxo viscoso linear é só uma idealização do fluxo natural, né? Na natureza, a gente vai ter outras coisas aí que vão impedir a gente de usar isso de forma tão simplista, né? E por isso que eu coloquei esses dois camaradas, que quando a gente está tratando da deformação em rocha, na zona de salhamento, né? Ou dobra, etc., a gente está muito mais próximo de fazer um rafting num rio caudaloso, igual esse camarada que está rodando aqui igual louco, né? Desesperado, do que um pedalinho aqui na Lagoa da Pampulha, né? Que isso aqui não é a Lagoa da Pampulha, mas tudo bem, imagine aí que seja, né? Provavelmente Central Park aqui, né? Então, o que acontece, né? Quando a gente olha uma zona de salhamento, um milonito, a gente está vendo uma foto de um fluxo desse tipo aqui, né? Provavelmente. Muito raramente a gente está vendo um fluxo tão lentinho igual desse camarada aqui, né? Então, para um dado estado de esforço, a deformação pode ser do tipo cisalhamento puro, cisalhamento simples, cisalhamento subsimples, dependendo das heterogeneidades da orientação do material rochoso quando a aplicação dos esforços. E vamos lembrar lá, né, que a maioria das deformações provavelmente também não vai ser de estado constante, né? Pode ter estado não constante com fluxo turbulento ou com fluxo que seja periódico, mas que não seja constante, né? Então, o que acontece? É o camarada nadando no pedalinho na Pampulha daquele jeito ali, né? E de repente vem uma corrente e faz isso aqui com ele, né? Então, ele deixou de estar de formação de estado constante, tá bom? Algum jacaré que levantou aqui, o jacaré levanta e faz virar o barquinho dele aí. Então, é difícil prever a orientação das estruturas a partir dos esforços, e quanto ao caminho inverso, né? Determinar a orientação dos esforços a partir das estruturas observadas. Se você souber só a forma e a orientação final do elipsoide de deformação, você não tem essa pista, né? Como a gente viu, eles só vão dizer pra gente
que era como é que a forma inicial virou a forma final, mas isso aqui não fala nem se o cisalhamento foi simples ou puro, né? O que vai dizer sobre os esforços? Pior ainda, né? Análise dinâmica, mais difícil ainda, né? Lembra que a análise dinâmica é essa análise que tenta ligar os esforços que produzem a deformação que a gente produziram, né? Mas se a gente conhecer outro aspecto da deformação, por exemplo, se a gente usar vários marcadores ao invés de uma só elipse, né? Analisando como o restante da rocha se comportou, qual a orientação das outras estruturas, como as paredes ou cisalhamento, por exemplo, você pode tentar reconstituir as características a partir dessas várias pistas, né? Por isso que a geologia é igual CSI, né? E até mesmo a orientação dos paleoesforços, né? Isso é muito feito principalmente para estruturas rúpteis. Mas lembrando aqui daquela figura, né, do Fossen também, esqueci de colocar aqui, né? A gente tem uma orientação final aqui de um clássico conglomerado, né, em charuto aí, que ele pode ter sido gerado tanto por cisalhamento simples quanto cisalhamento puro. Para saber, a gente pode olhar para as paredes do cisalhamento, né? No cisalhamento simples, os eixos máximos de instantâneo, os eixos instantâneos máximo e mínimo, eles tendem a rotacionar, né? Instantâneo não, desculpa, o eixo finito, né? O instantâneo está sempre a 45 graus aqui. Então a elipse vai estar fazendo um ângulo aqui com a parede da zona de cisalhamento. Já no cisalhamento puro, né? A elipse tende a ficar com os eixos principais paralelos às paredes da zona de cisalhamento e perpendicular, respectivamente, tá bom? Isso aí, pessoal. Próxima aula, então, a gente entra no bloco 4, que vai ser o bloco que vai falar sobre reologia ou diferença de comportamento das rochas aí, de acordo com os esforços e os fatores externos e internos que mudam a sua resposta à deformação. Até lá, minha gente.